Você está na Band News FM de Salvador, Band News segunda edição em frequência baiana, com Felipe Costa, com Patrícia Tosta, comigo, Renato Cordeiro. Uma ótima tarde para você que está sintonizando agora. Vai para a sanção do governo baiano um desses projetos que, por algum motivo, alguns de nós têm cá as dúvidas de que vai pegar. É aquele que obriga que as pessoas que quiserem ouvir música vão ter de usar fone de ouvido nos transportes intermunicipais. Uma lei de mesmo teor foi sancionada no passado, valendo aqui na capital. A eficácia você pode perguntar para qualquer usuário de transporte coletivo. Esse fenômeno é mais amplo, acontece não só dentro dos ônibus, mas qualquer espaço público, ruas da cidade, todo dia. Isso chegou a fazer até com que Salvador fosse considerada a cidade mais barulhenta da América Latina, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sobre o comportamento por trás dessa prática, a gente conversa hoje com o antropólogo Ordep Serra. Muito bem-vindo ao Frequência Baiana. Muito obrigado a vocês pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. O tema podia ser um pouco mais apetitoso, né? É claro, é um tema terrível, mas a gente precisa de abordar esse tipo de assunto, porque se não fizermos isso, o problema vai continuar. Nós também temos o papel educativo, não é? Vocês têm. Pois é. Tem nós. Então, Ordep, a gente vai ouvir agora, fala do deputado à frente do texto. Isso, tenho certeza que muitos ouvintes que estão aí com a gente tem vários casos alheios e próprios para falar, né, de situações em que a poluição sonora acabou com o dia, a tarde, a noite, enfim, a noite principalmente, né? A gente conversou com o deputado à frente desse texto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, o Carlos Geilson, e perguntamos a ele se a lei vai pegar ou se não vai. Ele disse que é questão de boa vontade. Existindo essa lei, o que é que vai acontecer? O motorista pode simplesmente pedir a pessoa que esteja incomodando que baixe o volume, que coloque o seu fone de ouvido, e aí a pessoa insiste de ficar ouvindo. O motorista pode, inclusive, convidar a pessoa a deixar o carro, a se retirar. Quando você fala dessa questão de que tem dificuldades na aplicabilidade da lei, eu reconheço, mas existe uma norma, uma lei que vamos apelar para o bom senso das pessoas. O governo vai regulamentar a lei. É óbvio que pode, inclusive, colocar ingredientes aí nessa regulamentação que facilite a sua aplicabilidade, chegando até a questão da multa. Adep, e aí, você acha que pega ou não pega? Olha, eu tenho esperança de que pegue isso, mas vai ser preciso mais do que simplesmente pedir ao motorista que faça. Ele pode até ser agredido, o pobre do motorista, por algumas pessoas que não vão se conformar de baixar o som. Se não houver um aparelhamento de fiscalização, não funciona. É preciso haver fiscalização, precisa haver multa. Se a gente Ele vê, disse por que exemplo, é uma lei educativa, né? Pelo menos no primeiro tratamento, né? No primeiro momento, é claro, avisar, colocar cartazes explicando que existe essa lei, também usar as difusoras, não é? Para poder esclarecer todo mundo a propósito disso, gastar devidamente as verbas publicitárias, porque o dinheiro público não é para que as verbas publicitárias sejam usadas em uma espécie de propaganda eleitoral disfarçada, em que o prefeito ou o governador se autoelogia e diz que fez isso, fez aquilo. Isso é um esbulho. O que é preciso fazer é educação pública na área de saúde, de segurança e tudo mais. Isso se aplica ao nosso caso aqui, o caso da poluição sonora. É preciso primeiro fazer uma grande campanha educativa. Quando em Paris se quis evitar que os donos de animais permitissem o sujamento da calçada pelos cães, eu estava lá nessa época, e via cartazes muito bonitos em todas as ruas. Havia campanha na rádio, na televisão, etc., para que isso fosse evitado. Também quando houve aquele problema de uma gripe, parece, muito forte, etc., houve uma campanha educativa em Paris, que é uma cidade educada, não é uma gente de muita educação, para que as pessoas lavassem as mãos. Não se esqueçam disso. A poluição sonora se corrige assim, com educação e fiscalização. As duas coisas têm que acontecer. Não é? Sem isso, não há lei nenhuma cola. Fazer simplesmente a lei, não pensar em como ela vai ser aplicada,
sei lá, tiro na água, como se diz. Um aspecto que chama atenção aí nessa história é essa história de lei não pegar. Muita gente diz que isso acontece só no Brasil e especialmente também na Bahia. De onde é que vem essa história de lei não pegar aqui no Brasil e aqui na Bahia, aqui no nosso estado? Acontece em outras partes do mundo também, né? Nós não somos os únicos especiais nesse sentido, né? Quem anda pelo mundo vê que às vezes custa chegar à aplicação uma lei. Mas isso depende, claro, de um esforço intensivo. Cidadania se ensina, né? Cidadania tem que ser ensinada, tem que se dizer para as crianças, para os adultos, quais são seus direitos e seus deveres. Primeira coisa é isso. Se ninguém diz, se isso não é propalado, então vai haver inobservância das leis. Ainda mais no caso como o nosso, que temos um aranzel de leis, não é? Imenso, inextricável, e que é praticamente impossível o cidadão conhecer todas. Em primeiro lugar, isso. Fazer conhecer as leis. Explicar, ensinar desde a escola. Os professores precisam na escola dizer o que é poluição sonora, como ela pode ser evitada, qual é o dano que se pode causar. É preciso também acabar com a desculpa da cultura. Fala-se muito, somos uma cultura barulhenta, etc. Não é. Londres já foi barulhenta, né? Já foi suja. Paris também. Houve iniciativa política no sentido de coibir a poluição em todos os sentidos. Houve um esforço, houve vontade política. É o que está faltando realmente. Nós temos uma cidade desgovernada durante um longo tempo. Espero que agora comece, eu apelo para o senhor prefeito novo, que não imite o seu antecessor e tome conta realmente da cidade, porque nós temos um desgoverno geral. Eu venho em parte dessa questão de poluição sonora. Eu moro na Barra. Estou cansado de ver as pessoas chegarem, colocarem na beira da praia um carrão com um aparelho de som gigantesco. Gasta mais no som do carro do que no próprio carro. Claro, e faz um barulho infernal, que ele gosta daquela música, ele ouça em privado, não é? Mas se a pessoa não foi educada para isso, essa pessoa não é multada, a fiscalização é pequena. Fazem do lado da polícia. Cansa ali no Porto da Barra, eles abrem a caixa de som do lado da polícia. Do lado da polícia. A polícia diz, se você reclama com o policial, ele diz, isso não é comigo. Isso é com o fiscal da prefeitura. Você procura o fiscal da prefeitura, não encontra. Né? Então, essa leniência causa o problema. Nós precisamos tomar cuidado com isso e cobrar. O cidadão tem que cobrar das autoridades o seu direito à paz. Eu sou coordenador do movimento Voz de Salvador e um dos meus papéis é esse, cobrar os direitos do cidadão. Temos que fazer isso constantemente. Estou apelando para vocês também. Cobrem sempre, falem sempre. O que acontece, desculpe, Renata, é que muitas vezes quando as pessoas cobram, são até taxadas. É chato, mal amado, é infeliz. Você não quer ouvir música, não gosta desse barulho, dessa música, desse som, deve estar com algum problema, está estressado. Então tem essa coisa também, né? De criar essa cultura e ter a sanção para que a cobrança seja de fato. Nós temos que cobrar das pessoas e cobrar das autoridades. Em primeiro lugar, o policial, ele tem que tomar providência numa situação como essa. É preciso criar um acordo entre a fiscalização municipal e a polícia militar. Isso se faz em tudo quanto é lugar. Por que não pode fazer aqui na Bahia? De modo que o policial militar ele possa intervir numa situação de abuso sonoro, porque isso é uma violência. E olha, chamou a atenção nesta virada do ano o caso de uma moradora do bairro do Imbuí que afirma ter sido agredida no domingo quando reclamou da poluição sonora que estava sendo promovida por pessoas que estavam em um bar dessa região. Existe um número de contato que a SUCOM disponibiliza para quem quiser denunciar a poluição sonora, que é o 2201-6660. E mesmo os técnicos da superintendência também estão sujeitos a agressões e, por vezes, eles precisam pedir reforço para a abordagem, como explica o gerente de fiscalização e prevenção à poluição sonora, Everaldo Freitas. Vamos ouvir. Nossos técnicos aqui, na vivência do seu trabalho, realmente já sofreram vários casos aqui de agressões. Com isso, eles já têm essa experiência de, naquele momento, observar o cenário e aí sim, caso ele resolva em solicitar um apoio policial, a gente tem um convênio com a própria Secretaria de Segurança Pública, através do secretário Moisés Barbosa, em pronto atendimento da polícia, fazer a extensividade da ação, caso necessário for. E aqui no Frequência Baiana de hoje, nós estamos conversando sobre esse assunto, a poluição sonora e os comportamentos por trás dessa prática, desse tipo de atitude. E nosso convidado é o antropólogo Ordep Serra. Ordep, por que algumas pessoas não reagem, elas não se incomodam ou têm medo de reagir, ou até mesmo estão acostumadas em viver em ambiente barulhento?
O que acontece? Olha, acontecem vários fatores, né? Nós temos vários fatores aí. Em primeiro lugar, o receio de agressão, já até os fiscais, a agente da SUCOM acabou de dizer, eles são agredidos às vezes quando eles vão fazer a reclamação. Imagina um cidadão comum, uma pessoa prepotente que está lá sem querer atender a ninguém, vai reagir mal. Esse é um dos fatores. O outro é que as pessoas também não conhecem seu direito, não sabem que tem o direito ao sossego, que ele não precisa estar submetido a essa violência que é a poluição sonora. Então, são dois fatores importantíssimos, né? E terceiro é que quando a gente procura, às vezes, apoio de uma autoridade, falta. A pessoa vai falar com o policial, diz, olha, essa pessoa está com som muito alto, não é comigo, é com o fiscal da prefeitura. Você fala com o próprio fiscal da prefeitura, ele está receoso também de intervir. Muitas vezes, ali no condomínio de Moro, Barra Porto, ao lado tem uma casa de shows, né? E tem a própria associação atlética. Nós lembro durante um carnaval, na véspera de carnaval, ainda não era carnaval, usaram um som tremendamente alto, prejudicando uma comunidade de centenas e centenas de pessoas. Muitas pessoas passaram o dia telefonando para a SUCOM e não houve nenhuma reação. A coisa continuou. Então, tudo isso inibe, não é, a reclamação, mas é preciso insistir. É o que eu digo, é preciso que todos insistam e que se discuta esse tema. Falando em discussão, assim, é comum, às vezes, quando uma pessoa se sente à vontade para ir discutir ela mesma, sem chamar SUCOM, sem chamar polícia nem nada, ouvir alguma coisa do tipo, tá na ponta da língua de muito baiano, né? Os incomodados se mudem. Como é que se reage a um argumento como esse? Olha, em primeiro lugar, é um argumento falso. O incomodado tem direito de ficar ali, não é, ninguém tem a prerrogativa de expulsar outro que se sente incomodado. Isso é uma coisa absurda. Não é preciso se dizer, olha, não é bem assim. Eu tenho direitos assim como você tem, tenho deveres assim como você tem. É preciso reagir dessa maneira. Mas é claro, a gente entende a dificuldade diante da prepotência, às vezes da facilidade com que se pode ser agredido, não é? A gente entende, mas é preciso insistir. É sobretudo preciso fazer com que as nossas autoridades ajam. Que haja fiscalização de fato. Que essa fiscalização seja bem protegida, não é? Inclusive com o aparelhamento policial. Queria falar agora, independente da classe social, enfim, da região, da área onde as pessoas moram, parece que, não sei, posso estar enganada, mas que as pessoas convivem com o barulho desde cedo, né? Essa questão do barulho está inserida na vida prática, na rotina das pessoas. Somos a terra do trio elétrico, né? A forma como assiste televisão, no volume bem elevado, no recreio, né? No intervalo das escolas, muita gritaria, muito barulho, nas festas, em reuniões familiares. Convivemos com esse barulho, isso você falava antes, que não tem nada a ver com a cultura, né? Tem a ver com outra coisa. Não. Repare bem, a cultura, ela muda, ela se transforma, dependendo dos incentivos que a gente dá. Como antropólogo, sei disso, nenhuma cultura é estática. Você pode reeducar as pessoas, pode dar uma outra direção à cultura, com base no consenso que se vai formar sobre o interesse público. A primeira coisa é o interesse, colocar na frente o interesse público. E educar as pessoas. Não é desculpa esse negócio da cultura para a gente ter. Olha, trio elétrico é uma invenção maravilhosa, gosto, acho bonito, pulei muito atrás do trio elétrico. Mas você botar 10, 15, 20 trios elétricos, um atrás do outro, num espaço pequeno, como é, por exemplo, aí no circuito da Barra, Londrina, é um absurdo. Precisamos entender que isso é um absurdo. E por ser uma invenção cultural interessante, o trio elétrico, não significa que se tenha que tolerar qualquer volume sonoro, ultrapassando a capacidade auditiva, não é? Os limites auditivos que a saúde pública prescreve, não é? Então, a ausência da Anvisa no carnaval, não é? Para fiscalizar a poluição sonora é um dos problemas que nós temos. É preciso que a saúde pública cuide disso. Não é desculpa, porque a cultura baiana, isso está na cultura baiana, eu posso gritar à vontade, berrar à vontade, colocar 300 alto-falantes num automóvel e ficar perturbando a cabeça das pessoas. Isso é errado. Essa desculpa da cultura é inaceitável. Porque cultura é uma coisa e barbárie é outra. Agora, você parece, especialmente no primeiro bloco, você parece muito otimista com relação à possibilidade de que campanhas deem resultado. Por que, Odep?
Repare, uma campanha não dá resultado se ela for isolada, se eu fizer uma única vez na minha vida, gastar recursos para fazer uma campanha, isso não vai dar certo. Mas se houver uma certa periodicidade, se houver continuidade, se isso não ficar limitado também ao espaço da radiodifusão, da televisão, etc., acontecer inclusive nas escolas, bom, isso pode dar resultado. Em outros lugares do mundo tem dado resultado. A impressão que eu tenho, por exemplo, é que assim, se a pessoa se acontece a situação última e não muito comum da pessoa até ter o equipamento sonoro apreendido, a impressão que eu tenho é mais de que ela fica chateada por ter sido pega e ter sido, do que necessariamente eu fiz um grande atentado contra a civilidade. Aí ela já teve contato inicial com uma ação repressiva. Não houve ação educativa antes. É preciso, em primeiro lugar, avisar, colocar cartazes, colocar isso na rádio, na televisão, gastar o dinheiro público com isso, e não em autolouvação do governante, que é o nosso péssimo hábito. Gastamos milhões com uma fraude publicitária. Você diz que é um informe publicitário, você vai ver autolouvação do princípio ao fim, com fins eleitorais. Isso é uma imoralidade que tem que acabar no Brasil. Agora, se esse recurso fosse usado para segurança, educação e outras coisas importantes, poderia funcionar. O fato é que nós não fazemos isso. As coisas são efêmeras. As campanhas são poucas quando existem e são efêmeras e não tem continuidade. E não se dá importância a isso no nível da educação básica. Se não se der importância no nível da educação básica, a coisa vai continuar. Ela acabou de dizer, as pessoas estão ouvindo televisão muito alto. A própria televisão poderia dizer, olha, respeite sua própria capacidade auditiva. Não faça essa agressão consigo mesmo, com seus filhos, com as pessoas que moram junto, com os vizinhos. Isso precisava ser dito, precisava ser feito, não é feito. Não é feito, não tem a parte educativa, a fiscalização é absolutamente precária, cheia de falhas, e há uma leniência. As pessoas também raramente são punidas. Punida com apreensão. Um ou outro tem o seu aparelho apreendido, mas ninguém diz claramente para ele, olha, não vá reincidir, que você pode ter uma multa maior. Então, tudo isso é preciso que se faça. Nós não podemos ter essa tolerância absurda com poluição sonora. Ei, DJ do Buzu, chato pra caramba, vai tomar no fone. DJ do Buzu, você é chato pra caramba. Particularmente eu tenho uma certa pena dos DJs, porque não gostariam, eu acho, de ser vinculados a esse tipo de prática. Mas o fato é que acabaram sendo chamados assim, né? As pessoas que usam, né, que ouvem música alta sem fone de ouvido, os DJs de Buzu. E a música que você ouve ao fundo, que leva esse nome, né, DJ do Buzu, é uma resposta bem humorada ao problema que muitos usuários de transporte coletivo vivenciam em Salvador. Essas pessoas que ouvem música sem fone. Uma lei foi enviada ao Executivo baiano prevendo a obrigação do uso desse pequeno equipamento super caro, né? Um fone de ouvido super caro, difícil mesmo de se ter um desses por perto. E o diretor do clipe DJ do Buzu, que está disponível no YouTube, né, Alé Santana, ele lamenta a necessidade de uma lei para algo que ele acredita que deveria ser puramente uma questão de bom senso, e afirma que se é para ter lei, é preciso fiscalização. É importante, claro, a mobilização está aí, é muito bom que isso tenha havido, né, que tenha rolado essa coisa da conscientização, pelo menos da parte do poder público, para que fizesse esses projetos, né, transformados em lei, mas infelizmente a gente não sabe como isso vai ser no dia a dia, como isso vai ser fiscalizado, como é que isso vai ser coibido, como é que a população vai ter de fato o cumprimento da lei, né? E eu já falei isso algumas vezes, eu fico muito infeliz, assim, infeliz mesmo, que tenha chegado ao ponto de uma coisa que teria sido resolvida apenas com bom senso, com a educação, ter sido criada uma lei para poder proibir, né? A gente tem vários problemas assim e parece que virou o mal do brasileiro, assim, criar leis para coibir problemas por falta de educação. Aqui com a gente o antropólogo Ordep Serra. Ordep, você concorda que evitar, como estava dizendo aí o Alé Santana, evitar a poluição sonora é puramente uma questão de bom senso? Repare, o bom senso não é assim tão difundido, não é? Então temos que tomar cuidado para que se aprenda a lição do bom senso. Com relação a essa coisa dos ônibus, né, do trajeto dos ônibus, as pessoas que são DJ de Buzu, como se chama muito engraçadamente aqui,
Eu queria fazer uma observação. Em primeiro lugar, os trajetos dos ônibus aqui são péssimos, não é? O fluxo urbano é cada vez pior, a mobilidade urbana está no zero. O camarada às vezes pega um ônibus de muito mal acondicionado, uma verdadeira gaiola de lata. A maioria dos nossos ônibus não presta, a verdade é essa, e tem que fazer um trajeto de 2, 3 horas. Ele se entedia, ele fica irritado com aquilo, então ele procura um derivativo. Até a situação do estresse em que ele está faz ele ser mais agressivo. Ele então coloca um som muito alto, está tentando se distrair, sair daquele tédio horroroso daquela viagem. Então, coisa que me parece não ter conexão. Por que a gente só reclama quando, pelo menos boa parte de nós, só reclama quando é uma música que nos desagrada? Quer dizer, quando é uma música que agrada, está no plano da legitimação? Ou como é que funciona isso? É uma pena que isso aconteça, não deveria ser assim, né? Quando a pessoa faz isso, não está pensando em que ela está sujeitando daqui a pouco a ouvir uma música que não lhe agrada, no mesmo volume. O problema não é a beleza da música ou a falta de beleza, o problema é o volume. O volume exagerado vai perturbar, vai criar incômodo para as pessoas, é ruim até para a saúde pública. E se isso é continuado nas viagens de ônibus que a gente faz aqui, não é? Os ônibus, como acabou de dizer um secretário aí, demora 3 horas, às vezes demora mais, um trabalhador para chegar lá, e você ir ouvindo, além dessa agressão, que já é o trajeto longo, nessa mobilidade urbana de tartaruga que a gente tem em Salvador. E ainda aí, ouvindo um som muito alto, ele vai se sentir muito mal, vai ter estresse, vai já chegar no seu destino fatigado, duplamente fatigado. Isso é péssimo, a gente tem que reclamar sempre. E é o que faz goste agora. Ou não goste. O Rodep, o ouvinte Edmol Martins, morador lá da Alameda Antunes, que fica na Miguel Burnier, lá na Barra, ele queixa-se do barulho recorrente dos carros dos clientes das casas de suco que ficam naquela rua e nenhum órgão toma qualquer providência. Ele diz que espera que a nova prefeitura tome conta dessa área aí do barulho provocado por muitas pessoas aqui na cidade. Um outro ouvinte diz que é vizinho do condomínio de um deputado e durante a obra da casa, ele não respeitou os finais de semana e não adiantava reclamar. Toda vez que ele reclamava, o que ouvia era algo do tipo, não ficou muito claro aqui, mas era algo do tipo, é a casa do deputado. Tipo assim, então não venha reclamar não que é casa de deputado. Pelo menos é o que o nosso ouvinte com o final de telefone 6640 diz. Isso é muito triste. Mas o que leva uma pessoa, Ordep, a não... Porque não é só questão de ouvir música alta, né? A gente sabe que a gente percebe, em alguns casos não é questão, não é porque eu gosto de ouvir música alta, não, porque eu quero que chegue nas pessoas, eu quero que aquela música saia dos meus domínios, invada lá, que chegue a outras pessoas, e às vezes a pessoa até diz, não, porque agora eu estou fazendo um happening aqui, né? Eu estou criando uma situação de alegria mútua para várias pessoas, compartilhada. É uma situação assim, uma necessidade de status assim nessa tribo da gente. O que é que envolve essa mecânica que faz as pessoas não se contentarem ouvir o volume só para si e disponibilizar para os outros, às vezes até Isso é um sintoma interessante, né? A prepotência que deriva de um sentimento de impotência. A pessoa que faz isso, ele está se sentindo como cidadão nulo, insignificante. Então ele precisa de berro, de grito, de som alto, de fazer um som muito grande para se afirmar pessoalmente. O que ele deveria refletir é que há outras maneiras de se afirmar e que muito mais facilmente conducentes ao seu bem-estar. Se ele pensa que está criando alegria ao redor, é um grande engano. Na maioria das vezes está criando irritação, perturbação, e isso não deixa de ser uma forma agressiva também. É um modo de se queixar da sua inferioridade. É isso que a pessoa precisa refletir, e isso não dá certo. Agora, será que a gente é exceção à regra mesmo, André? Será que a gente mesmo não deixa passar? Volume alto em casa, festa do play. Quantos de nós reclama e faz a mesma coisa? O que é legitima uma coisa quando é com o outro? Quando é com o outro é legítimo reclamar e quando é com a gente, nem sempre. Quando a gente age assim, a gente perde direito, não é? Claro, você desmoraliza sua própria reivindicação de cidadania se agir dessa maneira. Não é? É claro, todo direito ele tem uma contrapartida de dever. Não? Eu não posso reclamar, pedir que o outro me respeite se eu não o respeito. Não é? Então, também isso é um problema de educação. As pessoas precisam saber que tem que viver num estado de direito e não num estado de privilégio. Defender privilégio é imoral, é uma coisa sempre obscena. Eu não posso querer para mim o privilégio de
colocar à vontade qualquer música, qualquer som que eu queira, na altura que eu queira. Principalmente quando essa vontade prejudica o outro próximo. A gente quer agradecer então a sua presença aqui no nosso programa, esse bate-papo, né, que levou até você, ouvinte da Rádio Band News FM, a consciência dessa necessidade. O antropólogo Ordep Serra foi nosso convidado. Muito obrigado, Ordep. Obrigado a vocês.